Então, eu vou manter isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse material, tá bom? E vamos começar aí com um questionamento. Por que estudar química orgânica? Para que serve? Por que você tem que ter interesse em, pelo menos, conhecer alguma coisa de química orgânica, mesmo que você não vá para a área de química, tá? Mesmo que você não vá fazer um curso na área de química ou engenharia, por que você precisa, pelo menos, entender o porquê estudar, certo? Então, vamos ver algumas situações que fazem parte do nosso dia a dia, né? Os compostos orgânicos existem em maior quantidade aos inorgânicos. É a maior quantidade de substâncias químicas presente na natureza são justamente de compostos orgânicos. Até 2005, isso com certeza de lá para cá já faz aí mais de 16 anos, né? Já fazem 16 anos. Então, de lá para cá, você já tem muito mais substâncias novas que foram criadas, que foram desenvolvidas. Mas até 2005 nós tínhamos aí em torno de 18 milhões de compostos orgânicos, né? E isso em 2005, e com o avanço tecnológico, com novos produtos no mercado, com novos processos, esse número com certeza aumentou e muito, tá bom? Essa quantidade de substâncias diferentes, orgânicas, naturais e artificiais que nós encontramos, tá bom? Foi possível através de produtos orgânicos, né, como por exemplo o petróleo, a partir do petróleo, a partir de substâncias orgânicas naturais, a gente pôde produzir outras, né, sintéticas, como por exemplo plásticos, nylon, poliéster, teflon, rayon. Tudo isso são polímeros, tá? Tudo isso é feito a partir de hidrocarbonetos e de outras substâncias, tá certo? Então, são substâncias artificiais. E outra, como são substâncias que são desenvolvidas industrialmente, certo? Em sua maioria, praticamente todas, elas não são biodegradáveis. Então, primeiro se criou esse material para dar suporte a uma necessidade que havia, tá? Mas aí o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: com o passar do tempo, o acúmulo foi crescendo. Era só utilizando e jogando fora, utilizando e jogando fora. Então, hoje, além de produzir, existem muitas pesquisas para, primeiro, produzir para que ele possa se degradar com o passar do tempo. Então, tem que mudar a tecnologia, tem estudos para poder mudar o tipo de material, tem estudos para poder fazer uma modificação estrutural, certo? E química, né? Reacional, para que esse material possa, com o passar do tempo, ser destruído na própria natureza e não acumular. Isso é um primeiro problema. E o segundo problema é justamente o que fazer com todo o material que já tem acumulado no planeta. Então tem que buscar a tecnologia, tem que buscar a reação química para poder a gente modificar. Um caminho que algumas pessoas estão tomando, certo? É justamente trabalhar com engenharia reversa. Por exemplo, a partir do petróleo, nós produzimos plástico, tá bom? Produzimos plástico. Então, o que seria fazer engenharia reversa? É pegar o plástico e transformar, claro que com algumas modificações, mas transformar em petróleo. É aquilo que você produziu, certo? Ser desconstruído e voltar a ser o que era antes para poder ser transformado novamente, ser usado como matéria-prima. Na verdade, não é que a gente vai pegar o plástico, transformar em petróleo, para depois transformar em plástico. Mas a gente vai pegar o plástico e transformar numa substância que, a partir dela, a gente possa produzir novamente plástico. Como a gente já faz com garrafa de vidro. A garrafa de vidro ela é 100% reutilizada, certo? A gente pega a garrafa de vidro, leva novamente para a indústria e aí derretem, eles derretem as garrafas, certo? E produzem novamente uma outra garrafa igual, sem perda nenhuma no processo, tá? Então a ideia seria essa.
como compostos naturais orgânicos, podemos criar, citar, né, alguns compostos orgânicos. Petróleo, gás natural, carvão mineral, e todos eles são finitos. Todos eles, quando acabar no planeta, tchau, morreu Maria Preá, não existe mais. Tá certo? Por quê? Porque o petróleo, por exemplo, para ser formado, ele demora aí milhões de anos para ser formado. Tá certo? Então, nós estamos utilizando o petróleo que foi formado desde a época dos dinossauros e antes disso. Então, veja aí a quantidade de tempo necessário para que o petróleo possa ser formado. Então, a geração de agora, a geração de anos atrás, não vão conseguir alcançar nunca, nunca, certo? A formação de novo petróleo, digamos assim. Tá bom? Então, por isso que tem que ser usado adequadamente. Como compostos orgânicos sintéticos, podemos citar plástico, corante, medicamentos, inseticidas, roupas, tá? Levando em consideração aí, por exemplo, medicamentos. Veja o avanço da medicina, né? Como aconteceu, para você ver. Agora, né, nessa corrida da vacina do corona, veja quanto tempo foi necessário para poder descobrir a vacina e aplicar e a vacina começar a fazer efeito. Mas sem tecnologia, né, sem desenvolvimento, sem pesquisa, tá certo? O que é que acontece? Você demorou aí, algumas doenças só foram curadas anos depois, anos. Muitos e muitos anos as pessoas morriam aí de lepra, né? Morriam de lepra. E hoje em dia, a lepra é chamada de hanseníase e ela é tratada no posto de saúde. O cara vai lá no posto de saúde, pega o remédio de graça, toma, faz o tratamento aí de 15 dias, um mês, acho que são 3 meses ao todo, para poder fazer o tratamento completo. E o cara está curado. E antigamente a lepra, o cara era isolado para poder morrer sozinho, porque era altamente contagioso, não tinha como a pessoa sobreviver. Ia cair nos pedaços da pessoa, tá certo? Então aí você tira o avanço, né? E tem que ser um avanço benéfico, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não, tranquilo? Então, o átomo de carbono, vamos relembrar aí um pouco mais do átomo de carbono. Então, como a gente já viu, o carbono, elemento C, né? Número atômico 6, massa 12. Ele é o responsável justamente por dar um embasamento melhor a toda essa estrutura, já que a química orgânica é baseada no carbono, tá? Vimos os postulados de Kekulé, né? Esse alemão aí que sugeriu, elaborou 3 postulados, né? O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele tem 4 ligações livres, né? Nós já vimos isso aí também, tá? Estamos só relembrando. O carbono ele pode apresentar, por exemplo, as 4 ligações livres, pode ser duas duplas, pode ser uma tripla e uma simples, ou uma dupla e duas simples. Essas são as 4 possibilidades, tá? De ligações que o carbono pode ter, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui um nitrogênio com que ele é trivalente, ele não ia se ligar numa ligação simples. Ele não ia se ligar num carbono que tem apenas duas ligações. Ele ia se ligar aqui, ó, que tem 3 ligações. Se eu tivesse, por exemplo, um oxigênio Espera aí, que pode tem repetir? duas, fala, como é? Pode repetir? Posso sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você tem um carbono, um nitrogênio aí, que tem 3 tracinhos, ele não vai se ligar nunca a um carbono, a um lado de um carbono que ao invés de 3 tem 2 tracinhos. Se tiver os 3 juntos assim, ele não tem como se ligar de jeito nenhum, certo? A não ser que, por exemplo, eu tenho aqui um nitrogênio que tem 2 de um lado e um do outro. Então, essa ligação eu iria colocar um carbono com duas aqui e um carbono com, por exemplo, 3 do outro lado. Porque o nitrogênio ele só precisa de 3 ligações, certo? Se tem duas de um lado e um do outro, do lado que tem dois, ele vai ligar com dois. Do lado que tem um, ele só vai ligar com um. Deu para entender?
Ligação Mais ou simples menos, de mais ou menos. mais ou menos. Qual é a parte então que você não entendeu? É porque, tipo assim, o nitrogênio, como o senhor Ah, falou, só pode ser ligado a que tem três ou só dois? Só tem duas ou três? não, deixa eu mostrar então de outra forma aqui. Veja só. Eu tenho um nitrogênio, ele pode ter três ligações. Ou ele pode ter duas de um lado e uma do outro. Ou ele pode ter nitrogênio ligação simples, ligação simples, ligação simples. Ele é trivalente. Então, o que é que acontece aí? Ah, entendi. Entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui carbono, se eu for ligar isso aqui a carbono, eu vou ter aqui, ó, carbono com tripla. Aí esse, como tem três, aí ele vai entrar aqui. Aí vai ficar nitrogênio. Mas o carbono, professor, só tem três, falta um. Então eu teria que, por exemplo, completar aqui com hidrogênio para poder finalizar e todos ficarem estáveis. Deu para entender melhor? Aí, esses três tá complementando o nitrogênio, e não carbono, por isso que tem esse um aí, mais um. Esse hidrogênio que você está falando, que eu coloquei, Uhum. É? esse O hidrogênio é traço para do. complementar o carbono. O Hum, nitrogênio já tem três, tá certo? Ele é trivalente. Mas o carbono ele é tetravalente, ele precisa de quatro. Por isso que eu ah, coloquei mais um hidrogênio, obrigado. certo? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui um outro carbono. Eu tenho dois, um e um. Então, o que é que acontece? Esse nitrogênio aqui, se eu for ligar ele nesse carbono, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eu vou ter o nitrogênio aqui, que ele está com dois. Falta o que para o nitrogênio aí? Tem uma outra Dois. ligação? Não, falta um. Falta uma ligação, certo? Como eu não tenho mais elementos, eu posso completar com hidrogênio. Então, eu tenho Então o hidrogênio só faz hidrogênio só aqui. para completar mesmo. Ele faz parte da cadeia principal, mas ele é Uhum. usado sim para completar, tá Uhum. certo? Porque o hidrogênio ele é monovalente, ele só se liga a uma ligação, ele só pode se ligar uma vez. Deu para entender? Sim. Pronto. Aí você pode ter uma outra situação. Por exemplo, se eu tivesse aqui oxigênio. Então, o oxigênio ele é bivalente. Então, ele pode ser assim, ou ele pode ser o oxigênio, ó, com duas. Ó, desculpa. O oxigênio com duas. Então, você poderia ter a seguinte situação. Se for com carbono, dupla O. Então, o carbono aí está estável. Não está estável porque ele só tem duas. Então, eu vou completar aqui com hidrogênio, tá? Ou eu posso fazer o oxigênio, que tem duas. O que é que eu posso colocar do lado? Elementos. Não é obrigado ser o hidrogênio. Mas você vai ter que colocar elementos que tenham apenas uma ligação. Tá? Mas se eu for colocar hidrogênio, hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. O que é isso? H2O. Assim são feitas as ligações. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pronto. Nos exercícios que vocês forem fazendo, as dúvidas que vocês forem obtendo, aí vocês vão me passando e eu vou tirando essas dúvidas. Vamos voltar então para cá. Então, o segundo postulado diz que o carbono ele é tetravalente, né? Ele tem quatro ligações livres, tá bom? Quem tem três ligações, a gente chama de trivalente. Quem tem duas ligações, a gente chama de bivalente. E uma ligação, a gente chama de monovalente. Então, professor, quem o senhor poderia citar, por exemplo, como trivalente? Vou apagar isso aqui. Quem seria trivalente? Seria, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo. Nitrogênio, ele pode ter assim, três em uma, ou, como eu disse para vocês, ele pode ter duas, opa, desculpa, três em uma não, só três. Ele pode ter duas em uma, ou ele pode ter três ligações livres, né? Como eu mostrei antes. Pronto, ele pode ter assim. Nitrogênio. O fósforo, do mesmo jeito.
ele pode ter 3, ou o fósforo pode ter 2 e 1, ou ele pode ter 3 também, livres, tá? Esse é o trivalente. Pode ter bivalente? Pode, né? O bivalente, ele tem duas ligações. Por exemplo, oxigênio, que pode ter duas juntas ou duas separadas, e o enxofre, que pode ter também duas juntas ou duas separadas, certo? Então, tetravalente, olha aqui, tetravalente, o carbono, né? Como eu já tinha mostrado. Trivalente, você tem nitrogênio, geralmente nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo. Bivalente, geralmente é oxigênio e enxofre. Tá? E monovalente. Monovalente. Monovalente é que só tem uma ligação livre. Por exemplo, hidrogênio, que só tem uma livre, certo? Os halogênios, cloro, flúor, bromo, iodo. Todos são monovalentes porque só tem a capacidade de se ligar a um elemento só. Perguntas até aí, pessoal? Até agora não. Não? Beleza, então. Vou seguir. Vocês me esperam só um segundinho, tá? Já volto. Pronto, pessoal, voltei. Olha só. Dando sequência aí. E o terceiro postulado, ele diz que o carbono, essa parte aí, é que a gente não se aprofundou muito, né? A gente não foi muito a fundo, vai agora, né? Ele fala que o carbono tem capacidade de formar cadeias carbônicas. O que são cadeias carbônicas? São justamente essas estruturas que vocês, essas estruturas que vocês conseguem observar aqui, certo? São grupos de elementos onde a cadeia principal, quer dizer, a coluna, né, a estrutura principal da cadeia, você encontra e carbonos, tem que ser formado por carbonos, porque senão você não consegue ter estruturas longas. O carbono tem essa capacidade de formar estruturas maiores, estruturas longas, tá bom? Quando dentro dessas estruturas, certo? Você tem elementos diferentes, aí é aquilo que eu tinha falado antes, eles vão ser chamados de heteroátomos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Alguns outros elementos, como por exemplo enxofre, fósforo, pode sim possuir, né? Pode sim formar cadeias, tá? Mas como eu já disse para vocês, não são cadeias longas, são cadeias curtas, né? Não tem estabilidade, tá certo? Diferentemente das cadeias com o carbono, tá bom? Então, os principais, algumas propriedades, né, dos compostos orgânicos. Então, qual seria? Por apresentarem ligação predominantemente covalente, tá? O que é uma ligação covalente? É aquela que a gente compartilha. Ligação iônica é aquela que um elemento perde elétrons e o outro elemento ganha elétrons, né? Então, os compostos orgânicos, em sua maioria, você tem ligações covalentes de compartilhamento, né? São moléculas e possuem basicamente as seguintes propriedades, né? Algumas das, tem outras, mas algumas. Baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Esse PF é ponto de fusão, tá? Só esclarecendo, esse PF aqui significa ponto de fusão. O que é ponto de fusão?
é justamente a temperatura em que a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido, certo? Então é baixa temperatura. A partir de baixa temperatura, ela já passa, a substância passa do sólido para o líquido. Por exemplo, a vela, né? A parafina da vela. Ali a parafina é um alcano, é um tipo de hidrocarboneto, tá certo? Então, como você vê que quando você acende o pavio da vela, já começa a derreter. Então, com baixa temperatura, você já consegue obter aí o ponto de fusão, quer dizer, o ponto de derretimento, tá certo? E o que é que significa aí essa parte aqui de PE? O que é que significa PE? É ponto de ebulição. Então, o que é ebulição? É a temperatura em que a substância sai do estado líquido e vai para o estado de vapor. Por exemplo, qual seria um hidrocarboneto de baixo ponto de ebulição? A acetona, né? A acetona é um hidrocarboneto. Ah, desculpa, que hidrocarboneto? É um composto orgânico, né? É uma acetona. Então, a acetona, por exemplo, se você deixar ela aberta, ela vai embora todinha, ela evapora todinha. Então, tem baixo ponto de ebulição, certo? Isso são características gerais. Vai ter exceções? Vão. Você vai ter certas substâncias que, dependendo da quantidade de carbono na cadeia, né, tem essa outra característica. Quanto mais carbono estiver na cadeia, mais a estrutura ela vai sair desse parâmetro, né, de baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Porque quanto maior a cadeia, mais difícil de ser quebrada. Consequentemente, ela sai. Quando você tem poucos carbonos na cadeia, geralmente as substâncias são líquidas. Aliás, são gasosas. Geralmente as substâncias são gasosas. Né? Gás metano, por exemplo, CH4. Tá bom? Então são gasosas. Quando você tem, por exemplo, a partir de 5 carbonos, né? 4, 5 carbonos, até se eu não me engano são 8, 10, você tem substâncias líquidas, tá? Em torno, uma grande parte é líquida. E acima disso aí, você tem substâncias sólidas, tá? Agora, é claro, se eu tiver trabalhando com hidrocarbonetos, você tem uma característica. Se eu estiver trabalhando com ácido carboxílico, que é uma outra função orgânica, você vai ter uma outra característica. A gente vai estudar separadamente, tá certo? Aí, além de ponto de fusão e ebulição baixo, solubilidade em solventes apolares. Significa dizer o seguinte, que ele vai ser solúvel, vai dissolver, vai misturar apenas com solvente apolar. Então, por exemplo, gasolina mistura com tinta óleo, mistura com querosene, mistura com compostos apolares. Não mistura com a água, que é polar, tá? Agora, dependendo do tipo de função orgânica, aí você já tem maior solubilidade com compostos polares. Por exemplo, o álcool, certo? O álcool, ele tem oxigênio na sua cadeia. Então, com isso, como ele tem oxigênio, certo? Tendo oxigênio, flúor e nitrogênio na cadeia, tá? Você já tem possibilidade de ter polos, tá? Tem outros elementos, alguns poucos outros, mas esses são os principais. Você tem possibilidade de ter polos. E ao ter polos devido à eletronegatividade, aí você tem a possibilidade de se misturar com a água, né? De se misturar tanto com compostos polares como com compostos apolares, certo? Pode repetir, pode repetir. Qual parte? É, o que o senhor falou agora é que Sobre o álcool? só pode ser possível, como pode ser possível misturar tanto polar como apolar. Pronto, no caso o álcool. O álcool é a fórmula orgânica do álcool, né, estrutural do álcool. Você tem aqui o etanol. Ele é CH3, CH2OH. Então, esse oxigênio aqui presente na cadeia, certo? Por ele ser muito eletronegativo, ou seja, por ele ter ele tem 6 elétrons na última camada. Então, por ele ter, certo, essa quantidade de elétrons maior do que do carbono, do que hidrogênio, você vai ter aí um polo negativo na cadeia.
enquanto que o outro lado você vai ter um polo positivo. Se tem positivo e negativo, tem polaridade. São polos diferentes. Então, atrai outra substância polar. Sendo assim, o álcool se mistura com a água. É diferente, por exemplo, de gasolina e querosene. Os dois são substâncias positivas. Então, se é tudo positivo, você mistura. Mas tudo positivo com um positivo e negativo não mistura. Tudo o quê? Vou escrever para você ver. Deixa eu apagar aqui. Se eu tiver assim, ó, CH4, ele é de carga positiva, certo? Isso é o gás. Vou colocar, não CH4, vou colocar, vou botar assim, gasolina. Aí, professor, Gasolina é positivo. aí Diga. no futuro, que é tipo assim, o senhor agora, como falou, tá complementando. Certo. Mas depois, nas próximas aulas, o senhor vai explicar mais direito, tipo assim, como ver se é positivo, negativo, se é polar, Vou polar. sim. Quando a gente for trabalhar com essa questão de polaridade, que for necessário, aí eu explico sim dele, certo? Obrigado. Então, ó, a gasolina, certo? Ele não tem polo. Ele não tem positivo e negativo, ele é só positivo. Então, sendo assim, ela só vai se misturar com outra substância que teria essa capacidade. Por exemplo, querosene. Eita, que querosene tá errado, Jesus. Certo? Então, também é positivo. Então, quem é positivo, positivo vão se unir. Ou quem é negativo, negativo vão se unir. É diferente, por exemplo, se eu tiver gasolina, que tem polo só positivo, e água, que tem polo positivo e negativo. Então, isso aqui, ele não vai, certo? Ele não vai se misturar. Deu para entender? Sim. Porque a gasolina ela é apolar, não tem polo. Porque ou é positivo, a substância é. Quando se fala em apolar, significa ausência de polo. Polo você só vai ter polar quando você tem um lado positivo e um lado negativo. Então você tem polos, um positivo e um negativo. Apolar significa dizer que é positivo, positivo ou negativo, negativo. São iguais. Não há polo. São iguais. Tá certo? E podem apresentar polimeria e isomeria. Certo? Polimeria é a capacidade de formar polímeros, quer dizer, cadeias com estruturas maiores. E isomeria é você ter substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas que são de funções diferentes, cadeia diferente. Isso daqui para o final do ano a gente vai ver, certo? Isso é um assunto mais avançado. Então, o tipo de ligação que a gente já viu? A gente viu que o carbono, com aquelas quatro estruturas, né? O carbono ele vai apresentar ó, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, tá? Um tracinho significa simples, dois tracinhos dupla, três tracinhos tripla, tá certo? São os tipos de ligações que o carbono ele pode ter, certo? E as fórmulas? Aí a gente já conversou sobre essa questão, né? Assim, um pouco sobre isso na outra apresentação sobre fórmulas, né? Então, nós temos a fórmula eletrônica, aqui está mais específico. O que é uma fórmula eletrônica? Vocês viram lá no primeiro ano, né? Que aparecem os elétrons para fazer o compartilhamento, tá certo? No caso aí que a gente está trabalhando com ligações covalentes, né? Como eu já falei. Aí tem a fórmula estrutural, que é justamente os tracinhos que a gente coloca no lugar das ligações. A gente não trabalha esse tipo aqui de ligação iônica, tá? A eletrônica a gente não trabalha. Tem casos que precisa trabalhar para entender, mas na maioria o que a gente vai usar mesmo, certo? São ligações covalentes, tá? Ligações do tipo covalente. A fórmula molecular
que é a molécula que nós estamos trabalhando, certo? Que a gente vai ter que entender, sair da estrutural e ir para a molecular, ou sair da molecular e ir para a estrutural. E tem essa outra que é a fórmula geométrica. Essa fórmula geométrica aí, a gente vai ver mais no final, tá certo? Porque a gente vai, quando estiver estudando a parte de isomeria, tem uma parte lá que a gente tem que trabalhar ele, a visualização no espaço, certo? A gente vai trabalhar aí tanto no espaço como fórmula geométrica ou óptica. Isso é mais na frente, não é agora. O carbono, como a gente já viu, né? Só relembrando, ele é classificado como primário quando ele está ligado apenas a um carbono ou nenhum. Ele é secundário quando ele está ligado a dois carbonos ao mesmo tempo. Terciário quando ele está ligado a três carbonos, três outros carbonos ao mesmo tempo. Quaternário quando é ligado a quatro outros carbonos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar essa estrutura que tem aí, ó, se a gente pegar essa estrutura que nós temos aqui, o que é que acontece? O 1 vai ser o quê? Primário, que está ligado só a 1, né? O 6 também primário, o 8 primário, o 4 primário, o 5 primário. Isso nós vimos, né? Fizemos até exercício. O 3 vai ser o quê? Está ligado a 2, então secundário, tá? O 2 está ligado a 4, então ele é, ó, quaternário, certo? E o 7 está ligado a 3, né? Então ele vai ser terciário. Então é assim que nós identificamos, é assim que nós identificamos, né? Cada carbono na classificação, esse tipo de classificação para cada carbono na estrutura, certo? E aí é justamente o assunto novo que a gente vai iniciar agora, e na próxima aula a gente vai se aprofundar mais, tá certo? Então, nós temos algumas classificações. As cadeias carbônicas, essas estruturas que nós conseguimos observar, elas são classificadas de três tipos. Nós temos aberta, fechada ou mista. Como assim, professor? Ó, a cadeia aberta, cadeia aberta, como o próprio nome já diz, ó, H3C, CH2, CH3. Você tem extremidades, você tem um início e você tem um fim, certo? Isso está aberto. Outro, H3C, CH, CH3, CH3. Ó, isso está aberto. Lembra que tinha, eu falei para vocês sobre segmentos de reta? Ó, isso aqui é uma estrutura também, ó, tá? Cadeias abertas. Estou mostrando só a visão geral, tá? E o que seria uma cadeia fechada? A cadeia fechada, ela vai formar figurinhas. Por exemplo, H2C, CH2, CH2, CH2. Ó, ela forma figurinha, não tem início, não tem fim, né? Vamos ver outra aqui, ó. CH2, CH2, CH2. Ó, cadeia fechada. Forma um triângulo, né? Ou você pode escrever as figurinhas mesmo. Cadeia fechada. Isso aqui tem quatro carbonos. Lembra o que eu disse? Ó? Cada segmento, união de segmento, eu tenho um carbono. Tá bom? Outra. Vamos ver aqui. Então você tem uma outra estrutura, um triângulo, que é justamente essa figurinha aqui de baixo, né? Essa figurinha, são iguais. Outro, você pode ter um hexágono. Pronto. Isso aí é uma outra estrutura, uma outra figurinha, né? É o ciclo hexano. Você, em cada união dessa, você vai ter justamente um carbono, tá certo? Isso é a cadeia fechada. E o que seria uma cadeia mista? Mista. Bem, se a gente viu uma cadeia aberta e vimos uma cadeia fechada, a mista é a união das duas, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, H2C, CH2, CH2, CH,
Isso está muito feio. Deixa eu ajeitar aqui. H2C, CH2, CH2, C, CH2, CH3, CH3. Ó, isso aí é mista. Por quê? Você tem parte fechada e você tem aqui parte aberta, certo? Parte fechada e parte aberta. Então aí seria uma cadeia mista. E ainda tem outro tipo de cadeia que não foi citada aqui, certo? É o que a gente chama de aromática, que nós vamos estudar também. E o que seria uma cadeia aromática? É toda e qualquer cadeia, toda e qualquer situação em que você tenha essa figurinha aqui, ó. Isso é chamado de benzeno, tá? Essa estrutura, escrever o nome menor, ela é chamada de Ou benzeno. seja, se tivesse estrutura, já é praticamente classificado como aromática. Exatamente. Se você tiver uma estrutura diferenciada, por exemplo, você tem aqui H. Vou fazer com figurinha para facilitar, tá? Então, digamos que eu tenho aqui essa estrutura aqui. Pronto. Você teria. Deixa eu só apagar isso. Não. Tá certo. Pronto. Você teria essa estrutura aqui, ó. Então, se você observar essa estrutura, você vai ter aqui. Ah, professor, mas aqui eu estou vendo, ó, cadeia aberta, fechada. Aqui eu tô vendo aqui, ó, fechada também. Isso aqui é fechada. Ó, professor, estou vendo essa estrutura aqui que é aberta. Mas, só pelo fato de ter o benzeno, eu vou dizer que vai ser aromática. Ela é classificada como aromática. Só porque tem um benzeno. Ah, professor, mas é um benzeno. É, mas é aromática do mesmo jeito. Conseguiram entender? Sim. Beleza. Então, vou só finalizar. Então, nós vamos ver aqui na próxima aula, nós vamos classificar de forma específica as abertas, as fechadas, tá certo? E as aromáticas, tá? Esse vai ser aqui o finalzinho dessa nossa apresentação. Quando for aula que vem, eu vou concluir isso aí e a gente vai incluir as aromáticas que não tem, tá certo? Que não tem essas aromáticas, mas aí eu vou incluir, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal?